foi criada, são 16 quilômetros, né, que levam o pessoal até Trindade, e depois tem mais 1,5 km lá dentro da cidade, até chegar na Basílica. Então, no total, as pessoas caminham uns 17,5 km para irem de Goiânia, nessa romaria delas, até chegarem até Trindade. E no caminho tem alguns murais, algumas cenas da paixão de Cristo, onde pessoas param, né, fazem o seu selfie lá, aquela coisa toda. E no final você tem a chegada ali, já chegando em Trindade, e lá está escrito nesse portal, Caminho da Fé. Bom, alguns aqui de vocês sabem que eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas eu acabei começando a fazer o mestrado. Nessa idade eu tinha que arrumar essa sarna para me coçar. Até hoje eu não entendo onde é que eu estava com a cabeça. Mas o que aconteceu foi que, dia 30 último agora, do mês de outubro, foi a minha qualificação, né? Qualificação é um negócio que vem antes da sua defesa, onde o pessoal da banca vai falar tudo que você está fazendo de errado, como é que não está bom suficientemente, o que você precisa mudar. Mas a gente já tem um treinamento tão bom na igreja, né, de ouvir essas coisas mesmo, então estava tranquilo para mim, né? Mas é um negócio muito estressante, na verdade, né? Porque você tem que preparar aquele negócio, preparar o documento e tal. E eu falei, no dia seguinte da minha qualificação, eu vou separar para estar com Deus, e quantas horas for, eu vou separar esse dia. E aí me veio a ideia, porque é um negócio que eu queria fazer já há algum tempo. Eu falei, eu vou para Trindade. Eu vou para Trindade. Mas eu, né, falei, bom, eu vou para Trindade, mas eu não vou só para Trindade, eu vou e vou voltar a pé. Porque a maioria das pessoas vai, aí pega um ônibus de volta, né, tal, ou tem um amigo que está esperando lá com o carro, aquele negócio todo. Mas eu falei, eu vou e vou voltar a pé. Então o que eu fiz foi, 6 horas da manhã saí de casa, estacionei o carro próximo do início, né, aqui dessa estrada, e às 6h30 eu estava começando a minha caminhada. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, o autor fala sobre exatamente a corrida que nos é proposta na vida cristã. Então essa comparação com uma corrida, essa comparação com uma caminhada, com uma jornada, não é algo novo. Mas de fato tem muita coisa que você aprende quando você vai para uma jornada como essa, no que diz respeito à ligação que isso tem com a vida cristã. E o que aconteceu basicamente foi o seguinte, eu falei, eu não vou levar dinheiro nenhum, porque eu quero ir e voltar a pé, e eu não quero ser tentado a pegar o ônibus lá, né? Então eu saí, botei algumas coisas pequenas na bermuda, algumas coisas pequenas nos bolsos, era a minha habilitação, tinha habilitação, a chave do carro, não tinha dinheiro, tinha lá um pacotinho com algumas nozes e algumas uvas passas, e uma maçã, e uma garrafinha, o cravo eu não levei porque era pesado demais, e uma maçã e uma garrafinha de 500 mililitros de água. E eu falei, vai ser tranquilo, eu vou nisso. E no início você está muito animado, né? No início eu estava lá meditando em Deus, e como Deus era fantástico, como Deus era grande, e eu estava a 1000 por hora, e a coisa estava indo bem, o sol ainda não estava, né, quente, o negócio estava tranquilo, né, eu estava descansado, a coisa estava indo bem mesmo, parava ali para ver esses murais. Então a coisa estava indo muito bem, consegui de fato meditar muito em Deus. Cheguei na Basílica, ali eu comi mais algumas coisinhas que eu tinha levado, enchi minha garrafinha de novo de água, ali eu comecei a falar, rapaz, eu tenho que voltar esse negócio tudo agora. Onde é que eu estava com a cabeça de não trazer dinheiro nenhum?
Mas eu falei, isso aqui vai ser um negócio interessante. E aí é onde a verdadeira experiência começou, né? Porque aí você já está cansado, ali você já não está mais com aquele vigor inicial, e ali você vê que você vai precisar de Deus para terminar aquilo lá. E eu comecei a pensar no caminho de volta, na imagem e na ilustração que isso era da vida cristã. Em como a gente começa a caminhada, e como a gente está animado, e como a gente passa por algumas coisas desafiantes, mas a gente está cheio de vigor, a gente está cheio de gratidão por Deus, mas à medida em que a vida vai passando, a vida vai jogando algumas bolas com efeito. Estava conversando aqui com o Zé Antônio, ele falou, às vezes tem umas entradas duras que vem do adversário, e a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada. E eu me lembro caminhando ali, de volta, e é cheio de altos e baixos essa estrada, tá? Você tem subidas e descidas o tempo inteiro. E eu me lembro às vezes olhando, no caminho de volta, o pé já estava doendo, você sabia que tinha umas bolhas que estavam começando lá, e você olhava a subida e você falava, Deus me ajuda aqui, porque essa aqui vai ser difícil, e a água estava pouca, mas você fala, Deus, se você me ajudar a chegar até o fim daquela subida ali, já está bom. E muitas vezes na vida cristã é isso que a gente acaba fazendo, né? A coisa está difícil e você fala, Deus, a única coisa que você consegue pensar é, Deus me ajuda aqui, porque o negócio está difícil, porque a coisa está dura. E basicamente, isso é o que nos espera em muitos sentidos. Porém, eu não falo isso de uma forma negativa, eu falo isso de uma forma como uma oportunidade de muita vitória nas nossas vidas. Num determinado momento, nesse caminho de volta, eu falei, eu acho que eu tenho que arrumar algum jeito de chegar lá em Goiânia, porque a coisa aqui está feia. E por um acaso, tinha um caminhão parado no acostamento, né? E era logo antes de um posto da polícia. Ele provavelmente parou porque ele queria ter certeza que não tinha nada de errado lá, para ele poder cruzar o posto caso, né, o policial parasse ele. E ele parou e eu falei, eu vou pedir uma carona para esse cara aqui. Aí eu cheguei e ele já tinha outros 3, e era um caminhão carregado, eles iam fazer entrega. E eu falei, olha, você está indo na direção de Goiânia? Ele falou, eu estou indo, né? Eu falei, olha, dá para você dar uma carona até onde der? Eu falei, mas tem um posto aqui da polícia, eu não tenho condição de dar carona, porque já está cheia aqui minha cabine. Eu falei, é verdade. Não, mas será que não dá para você me dar uma carona até um pouco antes do posto? Aí ele falou, acho que vai ser difícil. E eu falei, não, está tudo bem, não se preocupe não. E eu continuei a caminhada e eu falei, é tão tentador às vezes a gente parar algo que a gente se dispôs a fazer, né? A coisa fica difícil e aquele vigor inicial que você tem, você fala, eu acho que não é tão importante assim, eu acho que eu não vou deixar isso para lá. E às vezes isso aconteceu na minha vida espiritual. E na verdade, eu me lembro Deus não permitindo de algumas coisas acontecerem, que na época eu não entendia por quê, mas depois eu fui entender, puxa, isso aqui era Deus me ajudando a perseverar no que eu precisava perseverar. Aí teve um outro momento, onde o pé estava realmente cansado, e eu parei um pouco para comer minhas últimas nozes, e as últimas passas, e eu voltei a caminhar, e o sol nessa altura já estava realmente forte, e ficou muito engraçado, porque eu estava de bermuda, e estava de tênis e meia, e aí, ainda hoje, você tem essa parte aqui completamente queimada, entre a bermuda e a meia, e o restante tudo branco, então ficou engraçado demais. Mas
nessa hora onde a coisa estava muito pesada, o sol estava realmente forte, tinha um caminhão-pipa que me encontrou quando eu estava chegando em Trindade, e o cara ainda fez uma brincadeira comigo, tal, tá quase aí, e quando eu estava já mais da metade do caminho de volta, esse mesmo caminhão-pipa estava passando de volta lá, e o cara olhou para mim e falou, pô, você está andando há muito tempo, hein? Eu falei, é verdade. E aí ele estava lá, o que ele estava fazendo na verdade era jogar, tem muita seca em Goiás nessa época do ano, e ele estava jogando água na grama, na lateral dessa estrada. E aí me veio a ideia, rapaz, eu estou aqui nesse calor enorme e tem essa água aqui toda abundante. Aí eu cheguei perto e falou, camarada, você podia me jogar um pouco de água? Ele na hora jogou a água. E isso me ajudou demais, na verdade. E eu fiquei pensando, quantos momentos na nossa vida, que a coisa fica difícil e você fala, rapaz, o que eu vou fazer agora? E Deus coloca alguma coisa que te dá aquele alívio. Às vezes é uma pessoa no seu caminho, às vezes é algo que acontece na sua família, algo que acontece na sua vida, às vezes é no trabalho, às vezes é com os filhos, alguma coisa, e aquilo te enche de vigor novamente. E foi muito legal passar por isso e poder pensar no que Deus faz nas nossas vidas. Mas tem uma coisa que foi muito importante para mim, foi saber que o fato de eu não estar carregando muita coisa comigo, me ajudou tremendamente nessa caminhada. Porque eu fiquei imaginando, imagine se eu tivesse carregando uma mochila aqui com uns 40 quilos. O quão difícil que seria isso aqui. E eu fiquei pensando na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Quando às vezes a tendência da gente é começar a acumular uma série de coisas. E como viajar leve, sem muita coisa nos ajuda. E eu sei que a Lésia quer compartilhar algo sobre isso agora aqui. Obrigada. Amém. Essa jornada, nossa, realmente, você pensa em quando você calculou as despesas. Você tinha 20 e poucos anos, talvez. Quem consegue calcular as despesas? Quando eu tiver 35, vai dar. 45, vai dar. Agora 55, 65 anos. Quem consegue realmente fazer isso com 20 e poucos anos? A gente calculou e a gente pensou, não, eu vou em frente, eu vou amar Deus até o fim. E lá vem as dificuldades, como Alcides estava falando sobre a jornada, sobre essa caminhada essa caminhada louca que ele fez, né? E nossa jornada também, às vezes, pode ser um pouco louca, mas a gente fez uma boa decisão. E eu penso em nossa decisão de ser cristãos, de casar, de ter filhos, muitas coisas acontecerem que a gente não imaginava antes. Mas Deus nos dá e está nos dando até hoje o ânimo, a energia, a disposição para enfrentar tudo isso. Eu fico pensando sobre algumas das áreas mais difíceis que a gente já passou. Ambos nós perdemos ambos pais, né? Primeiro foi o pai do Alcides. Meu pai, primeiro. Depois o pai do Alcides. Depois sua mãe. E depois minha mãe. Ou o contrário. Ele sempre lembra dos detalhes melhor do que eu. Não sei porquê. Mas a gente, quando se faz o cálculo, você não pensa nessas situações difíceis que mudam sua vida. Criar adolescentes. Ninguém nos preparou legal para isso. Criar adolescentes, tem momentos que você fica pensando,
Ser um monge na montanha seria bom nesse momento. E criar adolescentes é difícil. E tem momentos que ou você chega mais perto de Deus, ou não tem muita esperança. E tem outros momentos também, pessoalmente, que a gente tem passado, saindo do ministério. Como que é a vida de alguém que trabalhou para a igreja várias vezes e depois sai? É difícil você achar o seu lugar. É difícil você entender sua função. É difícil saber como agir, quando falar, quando ficar calado. Não é fácil. E a gente tem todos esses momentos difíceis e todos esses momentos que a gente não esperava. E é uma jornada realmente cheia de surpresas. E nossa vida cristã é igual. A gente tem passado por coisas que a gente não esperava, que só no momento vai revelar nosso relacionamento com Deus ou não. Graças a Deus, mesmo pessoalmente, quando a gente passou por várias coisas, graças a Deus, não passamos por dificuldades, eu diria, no mesmo tempo. Sempre ele estava bem com Deus quando eu não estava. Ou eu estava bem com Deus quando ele precisava de ajuda. E mesmo aqui na igreja, graças a Deus, ele nos deu amigos para nos ajudar nos momentos difíceis. E quanto a gente precisa desses relacionamentos até hoje. Eu preciso de mulheres que vão me inspirar, que vão me encorajar, que vão perguntar como eu estou indo. Eu preciso ver e ouvir sobre o exemplo de vocês em outras cidades. Quando eu era mais nova, eu não entendia quanto essa ideia de boas notícias chegando de longe anima. E é tudo escrito na Bíblia. Na maneira que eles ouvirem sobre as notícias no Antigo Testamento e o Novo Testamento, os cristãos ficarem cheios de ânimo e encorajamento. E a gente vê que em nossas vidas hoje em dia, isso tem nos ajudado muito a manter a chama, manter nosso ânimo para Deus e superar os momentos difíceis na jornada. Tiveram alguns momentos no caminho de volta onde o pensamento que me animava era a melancia que eu sabia que estava na geladeira na minha casa. E a gente precisa usar desse tipo de coisa na nossa vida cristã. Tem algumas vezes que a coisa está difícil e a coisa que nos anima é falar, rapaz, mas o dia que eu chegar lá, tá com Deus, vai ser demais. Mas eu acho que a gente se engana às vezes sobre algumas coisas. Eu estava conversando com a minha filha semana passada e a gente entrou no assunto de oração. E eu falei, olha, eu estava conversando com a sua mãe e uma coisa que a gente conversou foi o fato de que às vezes a gente tem uma ilusão sobre o que vai ser o céu que talvez não seja muito real. O céu provavelmente vai ser você passar tempo com Deus. Você ter um relacionamento com Deus que você desejou tanto. Agora, se eu não desejo um relacionamento com Deus intenso aqui, por que eu vou desejar um relacionamento intenso com Deus lá? Se eu não quero estar próximo de Deus aqui, o que me vai fazer pensar que eu vou querer estar tão próximo de Deus lá? Então, às vezes eu fiquei pensando e falando com ela, às vezes a gente tem que ser mais realista sobre o que é que eu desejo na vida. E às vezes o que a gente precisa é de pensar que um relacionamento com Deus é o que vai nos suprir.
que não é vir na igreja que vai cuidar da gente, não é permanecer vindo aos cultos que vai suprir as nossas necessidades, mas é de fato me relacionar com Deus, de modo a que isso se torne algo que de fato me anime, porque é isso que vai acontecer quando a gente se for, é isso que vai acontecer no final de tudo, é a gente poder enxergar as coisas e ver as coisas como de fato elas são, se relacionar com Deus como de fato nós devemos desejar nos relacionar com Deus. E o pensamento da melancia me animava, o pensamento da melancia chegando em casa me dava forças para continuar, e às vezes é isso que a gente precisa fazer, é estar se animando de que tem algo grande, esperançoso de que tem algo fantástico nos esperando. Mas além dessa jornada que é a vida cristã, existe a parte da vida real do dia a dia, né? O dia a dia que é um negócio que não dá para ninguém deixar de viver, deixar de experimentar, deixar de lado. E o que acontece, a gente vê aqui, nesse próximo slide, existe uma flor chamada Três Marias, é uma árvore na verdade, tá? Tem esse nome enorme aí, Buganvília glabra, mas volta aí um pouquinho, você se apressou demais aí. Essa árvore aqui, ela é uma árvore extremamente bonita. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas eu depois vou mostrar uma outra foto que provavelmente você vai lembrar. E quando você olha para essa árvore, a única coisa que você consegue, na verdade, ver é a beleza das flores dela. A flor dela é única, e se você pegar essa próxima slide agora, é uma das minhas flores favoritas. E ela é uma flor extremamente delicada, de uma cor única, e que você consegue, para mim, eu consigo ver a mão do Criador nela, porque eu falo, como é que a perfeição da conexão das pétalas conseguiu chegar nesse nível sem ter algo pré-determinado para que fosse assim. E eu fico pensando que a vida é algo como essa árvore, como essa flor, que é potencialmente extremamente bonita, potencialmente traz flores incríveis, só que tem um probleminha com essa árvore aqui, eu não sei se na verdade isso é problema, e é o próximo slide. Ela tem uns espinhos no caule, nos ramos e nos caules dela, que são extremamente pontiagudos. Bom, acontece que eu escolhi essa flor, não foi por acaso. O que acontece na verdade é que a gente tem essa árvore na nossa casa lá em Goiânia. Se você pegar o próximo slide aqui, você vai ver, isso aqui é durante a seca, onde a grama secou totalmente, e a árvore está ali, com poucas flores, tem uma época do ano onde ela fica extremamente florida, e aqui você consegue ver o negócio. O problema dessa árvore é que os galhos dela são galhos, num sentido, flexíveis suficientemente quando eles são novos, de modo a que eles acabam se enrolando e se enroscando e se entremeando entre outras coisas. E o que acontece no próximo slide você vai ver, é que essa árvore aqui, ela começa a entrar, isso aí é já do lado de trás, ela começa a entrar, e eu não sei se você consegue ver que tem alguns fios elétricos passando aqui, próximo ali da minha cabeça, do braço, você talvez consiga ver umas listas pretas. Esses são fios elétricos. E o que acontece é que, se eu não podo essa árvore, esses fios, esses galhos começam a entrar, e eles começam a se misturar com tudo, e começam a ficar pendurados em cima desse fio. O grande problema é que eu não gosto de fazer esse trabalho com a frequência que eu deveria fazer, né? Então, na verdade, eu não tenho muito prazer em fazer isso. Só que o grande problema é que, por eu deixar de lidar com o que eu preciso lidar, isso acaba fazendo meu trabalho
muito mais doloroso do que ele podia ser. E o que acontece é que depois, quando está novinho ali os ramos, você consegue cortar, podar sem maiores problemas. Mas quando você deixa eles crescerem, se enrijecerem e ficarem com uma espessura maior, e os espinhos aparecerem, aí, meu amigo, podar esse negócio é um trabalho gigante. No próximo slide, isso aí era só o início, eu estava começando a podar o negócio. Você vê que os galhos já estavam muito grandes, e era impossível, mesmo que eu estivesse usando umas luvas lá, era impossível não me machucar cortando esses galhos. E eu fiquei pensando como espiritualmente isso acontece nas nossas vidas. A vida é maravilhosa, mas ao mesmo tempo tem alguns espinhos, e todos têm alguns espinhos nessa caminhada. E quanto mais eu coloco de lado lidar com alguns desses espinhos, mais difícil a coisa fica. Às vezes o espinho tem a ver com algo que eu particularmente tenho que lidar na minha vida, no meu coração. Às vezes o espinho tem a ver com uma situação de relacionamento com a minha esposa, com um irmão, com uma irmã, com um filho, uma filha. Às vezes o espinho tem a ver com algo profundo no meu caráter, com o qual é muito desagradável para eu ter que lidar com aquilo. E quanto mais eu espero para lidar com aquilo, mais o negócio fica ruim, mais se enrijece, mais difícil a coisa se torna, e consequentemente eu vou sangrar muito mais quando eu tenho que lidar com aquilo. Existem algumas situações na minha vida onde eu tive que parar e realmente pensar no porquê que eu estava fazendo as coisas que eu fazia e qual era o objetivo que eu realmente queria alcançar. Um desses momentos foi há alguns anos atrás, quando os nossos filhos saíram de casa e nós começamos a repensar nossas vidas. E o que aconteceu foi que, Leslie já falou um pouquinho sobre como as mudanças nas nossas vidas e os recomeços são sempre difíceis. E nós tivemos várias oportunidades de recomeçar. Na hora não foi tão agradável, mas hoje eu vejo como sendo uma grande bênção nas nossas vidas. Quando nós mudamos para os Estados Unidos há uns 15 anos atrás, 14, alguma coisa assim, foi um momento de recomeço e um momento muito desafiante. Nós tínhamos que recomeçar profissionalmente, num país novo para mim, com diversos obstáculos, com 2 filhos pré-adolescentes, mas Deus muito fielmente estava provendo em cada momento, ainda que as dificuldades fossem grandes, e chegou ao ponto onde os filhos estavam já tocando a própria vida, e na verdade a vida estava se tornando bastante confortável. Havia dinheiro suficiente para fazer algumas coisas que a gente nunca tinha podido fazer antes. Mas tinha alguma coisa que me incomodava sobre a situação em que eu me encontrava. E o incômodo ficava pior quando eu lia a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30. E me incomodava, você não precisa ler, você conhece isso aí de cor, salteado. E me incomodava porque eu começava a pensar, será que eu estou usando os meus talentos da maneira como eu devo usar os meus talentos? Muitas vezes, lendo essa parábola, eu pensava sobre, você é muito talentoso, fulano, você precisa usar os seus talentos. Mas na verdade, quando você começa a ler a parábola é para o cara que tinha pouco talento. O cara que tinha muito talento, 5. Ele acabou trazendo mais 5. O que tinha 2, trouxe mais 2. O problema é o cara que tinha 1 talento só. E eu fiquei pensando, às vezes era fácil para mim falar,
Ah, mas o fulano de tal tem melhores condições para fazer isso do que eu. O fulano de tal tem mais talento nessa área do que eu tenho. O fulano de tal é mais novo do que eu sou. Agora é a hora da nova geração fazer tal coisa. E eu comecei a pensar e olhar para o meu coração e falar, o que eu estou buscando? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou usando os talentos que Deus me deu? Independente deles serem poucos ou muitos. E foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar a respeito disso. Aí apareceu uma oportunidade de, via Skype, dar algumas aulas para um grupo de casados em Brasília, e disso surgiu o pensamento de possivelmente voltar para o Brasil e ajudar com a igreja em Goiânia. Agora, depois de você ter lutado tanto tempo para conseguir algo, você chegar e falar, vou deixar tudo isso aqui, vou deixar os bons salários, a vida confortável, para recomeçar mais uma vez aos 50 anos de idade. Mas cada vez que eu pensava na parábola dos talentos, isso me consumia por dentro. E eu começava a pensar, Deus, faz o que você quer fazer, usa da maneira como você quer fazer, e seja lá o que vai acontecer. E a verdade é que tem sido desafiante lá em Goiânia, não tem sido fácil não. Né? Eu normalmente digo para o pessoal que o problema de crise financeira tem a ver comigo. Onde eu vou tem crise financeira. Né? Antes de eu sair do Brasil tinha crise financeira. Eu vou para os Estados Unidos, passa a maior crise financeira desde da Grande Depressão, no final da década de 20. Aí a coisa melhora lá, eu venho para o Brasil e a vaca vai para o brejo, logo no ano que eu chego. Então, não vá para onde eu for, porque vai ter crise financeira. Então isso aí eu já é o caso mesmo. Mas existe algo especial de você falar, eu estou vivendo pela fé. Se Deus é Deus, Ele vai prover o que precisa ser provido, Ele vai fazer o que precisa acontecer. Eu acho que na época em que a gente vive, nas nossas vidas hoje, me faz pensar no terceiro tipo de solo na parábola do semeador em Mateus 13. E se você se lembra dessa parábola, e com certeza você está careca literalmente de saber sobre essa parábola, no versículo 22 ele fala do terceiro tipo de solo, que era o solo com espinhos. E ele fala que os espinhos são as preocupações dessa vida e as ilusões das riquezas. E eu fiquei pensando, caramba, se há uma coisa que descreve o cristão depois de uma certa altura, é esse solo. E eu estou me colocando aqui nesse caminho. Porque, meu amigo, quando você tem 20 anos, você não está preocupado com nada. O que você tem para se preocupar com 20 anos de idade? Qual era a sua preocupação com 20 anos de idade? Qual era a sua preocupação? Eu e você nos tornamos cristãos, muitos aqui, com 20 e poucos anos de idade. O que a gente estava preocupado? Qual era a preocupação? Se você tivesse sanduíche de mortadela para comer, era isso mesmo. Se você tivesse um colchão no canto da sala para dormir, tá joia, tá 10. Mas aí a coisa começa a ficar complicada com a vida. Aí você casa. Como se não bastasse casar, você inventa de ter filho. Aí a vida complica, bicho. Aí as preocupações aumentam. E aí você tem toda uma sociedade ao seu redor falando para você noite e dia que o que você precisa ter é segurança financeira na sua vida. Porque o que é que vai acontecer com você amanhã? O que é que vai acontecer com a sua família se você morrer hoje? E o que você precisa é de segurança financeira. E aí você sai que nem um desesperado, tentando alcançar a segurança financeira.
E eu acho que o grande desafio para nós, em termos de vida, no momento que a gente vive, é lidar com esses espinhos que acabam entrando nas nossas vidas. A vida cristã é linda, e quando a gente começou o culto hoje, eu vendo aquelas fotos e lembrando do que a gente viveu juntos, do que a gente passou juntos, do que a gente experimentou juntos, encheu meu coração de gozo, encheu meu coração de alegria. Mas tem uns espinhos ali, e os espinhos nascem, eles crescem e eles querem sufocar a planta. Leslie vai compartilhar um pouquinho aqui sobre algo nessa área. A vida. Eu não gostei muito quando o Alcides começou a acordar a essa vida que a gente estava levando, porque eu estava atrás dele, eu não estava no mesmo momento que ele estava. E, falar a verdade, isso me incomodava. Eu gostava da minha vidinha confortável, gostava do pagamento do salário mensal, com que eu podia contar. Eu gostava de sair e comprar o que eu queria nas lojas. E quando ele começou a ficar incomodado, eu comecei a ficar incomodada. E muitas vezes, eu vejo que na minha vida, Deus usou as pessoas ao meu redor para me acordar. Porque muitas vezes a gente não percebe. Eu não percebi que eu estava entrando na morneza e gostando. E tinha muita gente ao meu redor na mesma situação. Pessoas que... E eu várias vezes, eu não vou no culto hoje, eu estou cansada. Ou nem pensando em, esse dinheiro na minha mão, qual seria a melhor maneira de usar? Pensando em mim mesma. E o materialismo estava entrando no meu coração firme e forte. E eu precisava de ajuda. Porque o mundo está lá, querendo nos engolir completamente. E o som